Oh, glória a Deus, aleluia, você foi abençoado. Eu quero deixar essa palavra para a sua vida, uma palavra de perseverança, uma palavra de constância. Você que tem perseverado no caminho do Senhor, você que tem andado de fé em fé, você que tem caminhado com Jesus. Eu quero deixar essa palavra para a sua vida, uma palavra especial nesse tempo de aniversário, de festa da igreja. A igreja está celebrando esse tempo e você faz parte disso. Você que tem sempre nos assistido, você que tem participado, você que tem ouvido essa palavra de fé e esperança. O primeiro trecho que eu queria, são 3 versículos e eu queria deixar essa palavra para a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, é um ótimo versículo que nós falamos de comunhão. Mas hoje eu quero falar sobre perseverança. É a primeira parte desse versículo, porque a gente sempre fala na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas eu quero falar da primeira parte. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor Deus maravilhoso, Pai, abençoe esse tempo na Tua palavra. Abençoe, Senhor, a vida dos irmãos. Abençoe as famílias. Abençoe para que eles continuem perseverando no caminho firme da fé. Perseverando no caminho do Senhor Jesus. Perseverando em ser um testemunho vivo, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 2, verso 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Ou na minha tradução fala na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui, perseverar não é somente eu ouvir a palavra de Deus e sair como se fosse, é mais uma aula. Aí você pergunta na outra semana, eu que sou professor, pergunto para meus alunos na outra semana, o que significa isso? Não sei. Não, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar no ensino. Eu ouvi, eu estudei, eu pratiquei, eu aprendi, eu sou cristão. Eu vivo isso. Eu vivo a fé. A minha fé, ela é firmada na palavra de Deus. Ela é firmada na obra de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Já cantava aquele velho hino. É direito nosso, é nossa herança. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Sabe? É firme também no conhecimento de Deus. Aquilo que fala em Oséias, que eu devo conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Quem conhece a Deus se aproxima dele. Quem conhece a Deus não tem medo de Deus, tem temor. Temor. A palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme a Deus, ele anda próximo do Senhor. Ele se deleita nos seus mandamentos. Sabe? Ele tem uma comunhão plena com o Pai. Ele vive o reflexo de Jesus na sua vida diária. Ele persevera em cumprir os mandamentos do Senhor. Mas quando nós falamos de mandamentos de Jesus, Jesus foi perguntado uma vez, qual é o principal e maior mandamento? Ame a teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, não menos importante, é ame a teu próximo como a ti mesmo. O nosso amor por Deus, o nosso amor vertical, ele deve ser demonstrado no nosso horizonte, com as pessoas que nós vemos, com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que Deus coloca na nossa vida. E eu posso fazer o bem por essas pessoas. Eu posso ajudar essas pessoas. Eu posso buscar com que essas pessoas encontrem o caminho de fé. Sabe? Então, perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Sabe o que é? Estar junto. Partir do pão
é o lugar de mesa, é o lugar de convivência, é o lugar que pergunta como tá, é o lugar que pergunta se há alguma necessidade, é o lugar que pergunta se precisa de orações, como que está cada pessoa. E a gente vai vivendo, perseverando na doutrina, sabe? Uma doutrina que crê na volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje uma pessoa me perguntou, você crê que Jesus vai voltar, que Ele vai levar a sua igreja? Eu falei, não só eu creio, como eu vivo para isso. O desejo do meu coração é encontrar com Jesus. O desejo do meu coração é encontrar com Deus. O desejo do meu coração é viver no céu. Eu vivo aqui. Deus me colocou aqui. Deus me deu uma família aqui. Eu quero também encaminhar meus filhos nesse caminho. Eu quero, junto com a minha esposa, viver uma vida de fé. Mas o desejo do meu coração maior é encontrar com Jesus. E eu não só creio nisso, como eu vivo para isso. Quando a gente vê esses conflitos acontecendo, eu vou para as Escrituras. A palavra de Deus fala sobre o tempo que Ele vai restaurar Israel. E os seus inimigos serão destruídos. Não sei se é dessa forma que o homem quer, né? Netanyahu, Trump, não sei se é dessa forma. Mas eu volto para a palavra de Deus. Eu volto para a palavra de Deus que fala de um conflito, um dia que terá o Armagedon. Eu volto para a palavra de Deus e vejo que um dia Jesus destruirá todos os seus inimigos só pelo sopro da sua boca. Eu volto para a palavra de Deus, que fala de um Deus que vai vencer. E nós vamos reinar junto com Ele na Nova Jerusalém. Então eu vivo baseado em promessas. Eu vivo perseverando na doutrina dos apóstolos. Você também devia. Não fique frio. Tem azeite. Eu até coloquei hoje uma mensagem desta. O mundo tem andado em trevas. Tem azeite para que você possa ser luz. O que é isso? Relembra da parábola das virgens, em que algumas virgens não guardaram o azeite e elas não tinham o Espírito Santo quando o noivo chegou. O nosso noivo voltará e nós precisamos ter o Espírito Santo para encontrá-lo. Tenha o Espírito na sua vida. Não viva alheio às coisas desse mundo. No começo desse mês eu falei sobre os filhos de Isacar, que eram pessoas que tinham conhecimento, eram destros do conhecimento de Deus. Eles eram conhecedores do seu tempo. Seja alguém que conhece os dias, as épocas, mas que mais do que isso, que conheça Jesus. Tenha Jesus na sua vida. Hebreus 10, de 23 a 25, fala duas coisas importantes que eu quero deixar com vocês. Hebreus 10, de 23 a 25. Ela fala sobre guardarmos firme a confissão da esperança. Essa palavra de Deus fala sobre guardar firme a confissão e a esperança. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros,
tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Guardemos a confissão e a esperança e não deixemos de viver como igreja, não deixemos de congregar, não deixemos a tradição de nos reunirmos, porque pessoas estão deixando. Olha isso é falado em Corinto, que pessoas ali que tinham se convertido, agora estavam deixando de se reunir. Pessoas antes que iam na igreja, agora estão achando que pode viver uma vida cristã sem ter comunhão com outros cristãos. Nós somos povo separado, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos viver unidos. É o testemunho de um, é a palavra de outro, é o levantar de outro que nos ajuda a caminhar e se fortalecer. Sabe? São irmãos que estão vendo, quando eu falo dos missionários, são irmãos que estão vivendo, largaram tudo para viver uma fé. Testemunho de algumas semanas atrás de um missionário. Ele foi para o Paquistão e agora ele faz videochamada para cuidar de famílias que se converteram no Paquistão. E ele quer voltar para lá, para ajudar. Sabe? Porque não é fácil ser cristão sozinho. Não é fácil ser cristão no mundo que vivemos. Não deixemos de congregar como alguns têm feito. Não se enganem pelas falsas doutrinas que falam que você não tem que congregar, que falam que você não precisa ir na igreja, que falam que você não precisa se aconselhar com o seu líder, que falam que você não precisa separar o seu dízimo ou separar aquilo que é de Deus, que estão pregando uma vida egoísta. Não se deixem enganar. Os lobos são vorazes. Ovelha precisa ter cheiro de ovelha. Uma ovelha ajuda a outra a ouvir a voz do bom pastor. Nós somos ovelhas do pastor Jesus. Nós precisamos estar como igreja e sermos ajudados, sermos lembrados das profecias, sermos lembrados da palavra, sermos motivados pelo testemunho, sermos cheios pela congregação dos santos. E por último, irmãos, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A perseverança e a constância fala de sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu preciso ser firme, mas ao mesmo tempo que eu tenho a minha fé, o meu fundamento, ao mesmo tempo que eu tenho o meu coração com Cristo, eu preciso continuar caminhando, constante, para cima, em direção ao alvo, em direção à soberana vocação, em direção àquele que me chamou, em direção a Cristo, meu Senhor. Eu tenho que continuar marchando, firme e constante. As dificuldades virão, os problemas virão, mas eu vou superar na fé de Jesus. Eu vou caminhar com Cristo, meu Senhor. Meus irmãos, sede firmes e constantes. E ele fala, sempre abundantes na obra do Senhor. Façam as coisas por prazer, façam as coisas para o Senhor com alegria, façam as coisas para o Senhor sem esperar nada em troca, façam as coisas como se fosse para Deus com excelência, porque Deus
é excelente em tudo que Ele faz. E Ele te criou para a honra e glória dEle, para o louvor da sua glória. Ame a Jesus e permaneça firme no caminho de fé. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Pai, que a Tua bênção se expanda a cada casa, a cada família, a cada irmão, cada irmã, a cada um, Senhor, que hoje ouviu a Tua palavra. Que essa palavra permaneça nos seus corações, que eles possam seguir firmes e constantes, caminhando em direção ao alvo, Jesus Cristo, de fé em fé, de glória em glória, sendo transformados como por um espelho, como diz a Tua palavra. Que o Senhor abençoe, Pai. Derrame o Teu Espírito sobre eles. Proteja os seus lares. Coloque os Teus anjos. Abençoe suas vidas. E traga a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.